Olá, tudo bem com você? Meu nome é Márcio, eu sou professor de Química da área de Ciências da Natureza e suas tecnologias. Na aula de hoje, falaremos sobre as diferenças entre consumo e consumismo, seus tipos e como isso afeta o nosso cotidiano e o meio ambiente. Vamos lá? Antes de dar continuidade, se você está pensando que hoje a gente vai trabalhar com muitas fórmulas químicas, não. Hoje o nosso bate-papo vai ser um pouquinho diferente. Vai ser uma aula de química associada aí com o consumismo. Olha só que interessante. E para a gente começar a nossa aula, é importante que você saiba dois conceitos: o que é consumo e o que é consumismo. Consumo não é algo ruim. Então, o que eu tenho algumas necessidades que eu preciso suprir essas necessidades. Alimentação, vestimenta. Eu vou precisar fazer uso de alguns materiais. O professor de química tem sempre a mania de falar substância, eu vou precisar de alguns materiais para eu utilizar e conseguir viver. Então, eu vou precisar consumir. Isso é o que a gente chama de consumo. Agora, a gente tem o consumismo. O que é o consumismo? Na definição da palavra, caracteriza pelos gastos excessivos em produtos supérfluos. E aqui a gente pode pensar de uma forma bem ampla. Será que aquilo que eu estou comprando eu preciso? Ou é simplesmente, por exemplo, para satisfazer o meu ego? Será que o meu celular que eu utilizo, eu preciso atualizá-lo com tanta frequência? Será que eu preciso comprar um de última geração com funções que muitas vezes eu não vou utilizar e mais, nem sei para que serve? Então, isso é que seria o consumismo. Então, essa aula é uma aula para a gente refletir bastante. Ainda nesse slide, a gente colocou aí a necessidade de consumo pode vir a se tornar uma compulsão, uma patologia comportamental. Patologia é uma doença, então, às vezes você atrela a sua felicidade a hábitos de consumismo. Então a gente vai discutir um pouquinho. E nessa discussão, a gente buscou lá a Revolução Industrial do século XVIII. Então o que é importante a gente analisar? Modificação da natureza, aumento vertiginoso da produção. Então antes a produção era pequena e era restrita, poucas pessoas tinham acesso. Com a Revolução Industrial, a gente teve um aumento da produtividade e mais pessoas passaram a ter acesso aos produtos. Produtividade, barateamento dos produtos e dos processos de produção. Aquilo que antes era caro e existia em pequena quantidade, começou a ter grande quantidade e por um preço mais barato. Ou seja, aumentou. Ah, Márcio, você está falando que isso é ruim? Não, não estou falando que isso é ruim. Foi graças a isso que aumentou a expectativa de vida da população, né? Então a gente teve um salto, por exemplo, na quantidade de alimentos. Mais pessoas tiveram acesso à alimentação. Então lembre que aqui a nossa aula hoje é uma aula bem reflexiva, então a gente vai fazer uma reflexão das coisas. Então não existe algo totalmente ruim e algo totalmente bom, não. A produtividade foi boa, mas a gente está analisando aí os efeitos que isso pode ter no consumismo, tudo bem? Milhares de pessoas puderam comprar artigos antes restritos às classes mais ricas, né? Então, popularizou alguns itens de produção. Perfeito? A gente vai sugerir para você uma indicação de filme. A sugestão de filme é para Capitalismo e Consumo, é um trecho do filme Tempos Modernos, lá do Charles Chaplin. Então, um operário de uma linha de montagem que testou uma máquina revolucionária para evitar a hora do almoço é levado à loucura pela monotonia frenética do seu trabalho. Após um longo período em um sanatório, ele fica curado de sua crise nervosa, mas desempregado. É um filme interessante aí para você, se você tiver um tempinho, assistir. Agora a gente vai comentar um pouquinho ainda sobre consumo e consumismo. Então é o seguinte, ó. Consumismo como fenômeno de massa, classe média e trabalhadores começaram a consumir produtos não necessários. Olha lá. Pós-Revolução Industrial, então tem aquela parte que a gente pode considerar, opa, resolvi um problema, por exemplo, na alimentação, nas vestimentas, mais pessoas têm acesso. Só que aí os trabalhadores, a classe média, começaram também a consumir
entre aspas, mais do que o necessário, adquirir hábitos de consumo, hábitos exagerados. Vamos lá. Fator essencial para o sucesso de consumo em grande escala: o uso massivo dos meios de comunicação. O capitalismo percebeu que era extremamente interessante utilizar a propaganda como uma aliada para o consumismo, criar no consumidor necessidades. E aí o consumidor, vendo essas necessidades, vai adquirir aquele bem. Então, meios de comunicação aí foram fundamentais para a disseminação dos hábitos de consumismo. O primeiro anúncio publicitário moderno ocorreu em 1630, mas foi só no século XIX que a publicidade entrou na vida das pessoas de forma significativa. Nós, diariamente, somos bombardeados com mensagens e propagandas para você fazer consumo. No final da aula, a gente vai comentar um pouquinho sobre inteligência artificial, mas ela já era utilizada desde aí do início de Facebook, Instagram. Essas plataformas, elas utilizam a inteligência artificial para moldar o seu perfil de consumidor, mas daqui a pouquinho a gente comenta sobre isso, é só um spoilerzinho. Tipos de consumo que eu gostaria que você soubesse. Primeiro, consumismo racional. O consumidor, você sabe o que quer comprar. Esse é o racional, primeiro. Segundo, consumismo impulsivo. É o ato de comprar que serve para canalizar o estresse. Poxa, estou estressado, o que eu vou fazer? Comprar. Canalizar o meu estresse, consumo. Consumismo compulsivo é a necessidade de comprar, comparável inclusive ao vício de drogas. Olha só, é uma patologia, perfeito? Impactos ambientais do consumismo. Olha só o que eu gostaria que você soubesse. A sociedade de consumo, em todos os seus aspectos, já não se seduz mais. Intuitivamente, sabemos hoje que tal modelo, associado ao capitalismo predatório, é sinônimo de desperdício, esbanjamento irresponsável. Os objetos desnecessários nos asfixiam e asfixiam o planeta. É algo que o planeta já não pode suportar, porque os recursos se esgotam e se contaminam, inclusive aqueles que existem em abundância: ar, água doce, oceanos. E frente à cegueira de muitos governos, é chegada a hora de uma ação coletiva dos cidadãos a favor de um desconsumo radical. Isso é importante, a gente precisa rever os nossos hábitos de consumo. E os meios de comunicação são fundamentais. Nesse gráfico que eu estou mostrando para vocês, a reta linear mostra como nós aprendemos. A nossa inteligência, a inteligência dos seres humanos, é uma inteligência analógica. Perceba que eu mostrei também uma curva exponencial. Você já deve ter aprendido isso em matemática, a função exponencial. Perceba que a inteligência artificial, no começo, ela aprende menos do que a inteligência analógica. Só que tem um momento que ela cresce muito mais, que é a inteligência analógica. Nós já estamos vivendo a era da inteligência artificial. E essa inteligência artificial, entre outras coisas, ela pode ser usada para moldar os seus hábitos de consumo. Quando você curte uma foto ou fica alguns segundos, você não precisa mais nem curtir, você fica olhando por alguns segundos um vídeo, a plataforma, a inteligência artificial da plataforma já sabe o que chama a sua atenção e ela vai fazer um perfil de consumidor de acordo com aquilo que você mais assiste. Então a inteligência artificial, assim como a Revolução Industrial, veio para mudar o nosso dia a dia, os nossos hábitos e também os nossos hábitos de consumo. Essa aula hoje é extremamente importante para nós mudarmos os nossos hábitos de consumo, pensarmos mais e não nos influenciarmos tanto por essas tecnologias. A gente vai encerrar a aula comentando com o seguinte: para um planeta sustentável, basta você não sustentar o seu consumismo. Pensa um pouquinho nisso. E agora você vai fazer o seguinte: você vai lá no Saiba Mais, vai consultar os links da sua plataforma e estudar um pouquinho mais sobre o assunto.
Até a nossa próxima aula.